E aí, mulher, Renata Maria aqui novamente com mais um conteúdo sobre ansiedade para vocês. Vem cá, você já sentiu falta de ar numa crise de ansiedade? Se você nunca sentiu isso, você não teve uma crise de verdade. Mas eu tenho certeza que você já passou por isso ou já ouviu alguém falar que a ansiedade dá falta de ar. Por que será que isso acontece? É em todo mundo? Vem cá, deixa eu te explicar o porquê da falta de ar quando se tem uma crise de ansiedade. A falta de ar acontece por conta da liberação de dois hormônios. Mas por que esses hormônios são liberados? Deixa eu te explicar desde o começo. Imagina que você está lá lavando a louça da sua casa e de repente você lembra de quando você era adolescente, que o seu pai chegava em casa bêbado, batia todo mundo, e aí você lembra. E é tão rápido aquela memória, aquela lembrança, e você já continua fazendo o que está fazendo, só que você percebe que o teu coração começa a ficar acelerado. E de repente você está com falta de ar. É o início de uma crise de ansiedade. Por que isso acontece, Renata? Porque quando você fica cara a cara com uma possível ameaça, mesmo que na sua mente, o teu cérebro manda para todo o seu corpo o cortisol, que é um hormônio do estresse, né? É um hormônio da tensão, e a adrenalina, que é um hormônio que vai fazer você agir, ou lutar, ou fugir com aquela situação que você está vivendo. O cérebro não entende quando você está imaginando, quando você está vivendo. Por isso que quando você lembra de algo, o teu coração acaba começando a acelerar, a tua respiração fica ofegante até que começa a faltar o ar e inicia uma crise. Então, tudo começa com o quê? Uma memória que você tem, que você acessa de uma situação não legal, um perigo ou uma ameaça que você já sofreu na sua vida. Então, você lembra daquilo. Quando você lembra, o teu corpo começa a mandar sinais de estresse, de tensão. Automaticamente, teu coração começa a trabalhar mais, ele começa a ficar agitado porque você tá tensa, né? E você precisa reagir. E o coração, ele manda o oxigênio pro sangue, né? É ele que vai fazer o sangue se movimentar pelo corpo. Então, quanto mais rápido, quanto mais sangue ele mandar movimentar pelo corpo, mais oxigênio ele também tá mandando pro resto do corpo. Então, quando você fica cara a cara com essa memória e o coração começa a disparar, às vezes você nem percebe que isso acontece. Aí a tua respiração começa a ficar ofegante. Por quê? Você fica nervosa, você fica tensa, e aí você começa a respirar mais ofegante, porque você começa a ficar com medo, e você, como se você estivesse fugindo e lutando. E aí, provavelmente é nesse momento em que acontece a falta de ar. Por quê? Porque você começa a respirar muito rápido, tá? E muito rápido, uma respiração curta e rápida, fazendo então com que não vá oxigênio necessário para todo o teu corpo, para que você consiga ter energia. Então a crise, ela aumenta cada vez mais por conta da oxigenação do teu corpo e a oxigenação no seu cérebro. Então, por que muitos profissionais falam assim: olha, eu vou passar uma técnica de respiração, ela é ótima para ansiedade? Porque tudo que você precisa quando começar uma crise de ansiedade é oxigenar o seu corpo. Seja com água, seja com respiração, seja num ambiente ventilado, seja ir para frente do ventilador, seja deitar e respirar lentamente. Você precisa mandar energia para o teu cérebro, para que ele pense numa solução e não fique te colocando em situação de perigo. Tudo que teu cérebro quer é que você sobreviva, tudo. Sobreviva aos medos emocionais e os medos reais do dia a dia. E aí ele manda sempre esses dois hormônios, a adrenalina e o cortisol. Então o cortisol vai deixar você tensa, vai deixar você estressada a ponto de reagir. E a adrenalina vai fazer com que você responda, ou que você fuja daquela situação, ou que você lute com aquela situação. Só que junto com a adrenalina vem os sintomas físicos, todos esses sintomas que você sente na ansiedade. Por quê, Renata? Porque você tem que agir, o teu corpo entende que você precisa agir, reagir. E aí você começa a sentir alguns sintomas aí, falta de ar, aperto no peito, coração acelerado, dor de cabeça, tontura, tremores, né, fadiga,
tensão muscular, cãibra, boca seca, vários outros sintomas. Claro que os sintomas também dependem do fundo emocional, mas na grande maioria dos casos, a ansiedade tem um ciclo e começa sempre com a respiração, com a falta de ar. Por quê? Porque o teu cérebro está precisando de oxigênio, ele está precisando de energia para pensar numa solução e você conseguir sair dessa, né? Não se machucar. Então, quando você começar a sentir falta de ar, quando você começar a ver o seu coração acelerando, perceber que você está entrando numa crise ou que é uma possível crise, você deve imediatamente oxigenar o seu corpo. Porque se você não oxigena o seu corpo, a falta de ar vai aumentar, né? E quanto mais nervosa você fica, mais tensa você fica, mais teu corpo vai liberando cortisol, mais adrenalina e você vai aumentando a sua ansiedade por conta própria. Então, você precisa estar atenta aos sinais. Começaram a aparecer ali uma leve taquicardia, que é o coração acelerado, uma leve falta de ar, já vai para um ambiente ventilado, toma água. Uma técnica que eu sempre passo para as minhas alunas é: pegue uma toalhinha pequenininha de rosto, de mão, deixe ela sempre na bolsa e quando você estiver se sentindo em crise, molhe essa toalha, de preferência numa água gelada e pressione essa região do seu rosto. Por quê? Para que você oxigene mais, né? Essa região aqui, entre o nariz e a boca, é uma região que você pode estar colocando essa toalha gelada e molhada para te ajudar na oxigenação. Na nuca também, tá? Tomar água gelada também funciona. O gelo, ele faz com que você perca o foco no sintoma. Por isso gelada, né? Por isso água gelada, pano gelado, banho gelado, porque o gelado faz com que você perca o foco no sintoma e se concentre só no gelo, né? Então ajuda muito. Para quê? Para que você oxigene o seu corpo e não aumente a crise. Então, a falta de ar é normal? Não, não é normal. É sinal de que alguma coisa não está bem. Entretanto, falta de ar é comum entre pessoas que têm ansiedade. Quando? Quando elas iniciam uma crise. Por quê? Porque elas precisam oxigenar o seu corpo. O corpo está pedindo oxigênio, está pedindo força. E é esse o momento que você deve deitar, ter uma respiração longa e lenta, ir para um ambiente ventilado, tomar água, tentar falar sequências de objetos pausadamente, né? Isso vai te ajudar muito com a falta de ar. Então, não fique sofrendo com uma crise de ansiedade, não fique sofrendo com a falta de ar. Você deve imediatamente aplicar a técnica, assim você vai se sentir cada vez melhor. O que você acha de você aplicar isso? E me contar como é que foi. Me escreve aqui nos comentários se você sente falta de ar e se esse vídeo foi bom pra você.